Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, estamos aqui ainda, mesmo que as férias acabaram, mas estamos ainda dando um passeio aí nos finais de semana. E aqui estamos em Maringá, na casa da sogra novamente. E eu quero mostrar para vocês aqui esse parque aqui, não sei quem é da região, nós chamamos ele de Parque do Buracão, mas ele tem um nome completo, até peguei aqui na prefeitura, Alfredo Werner Niffler. É um parque bem bonito, como vocês podem dando uma olhada aí. Mas nós não estamos aqui para fazer turismo, estamos aqui só para abrir esse vídeo para vocês estudarem aqui já a 9ª lição desse trimestre, onde nós vamos estudar sobre cuidado com a cobiça. Um título bastante importante para que você possa estar meditando aí no que nós vamos estudar nas próximas lições aí dos dias dessa semana, que estamos mais uma vez, mais um trimestre, estudando a Palavra de Deus, beleza? Espero que vocês estejam aí sempre curtindo, comentando, compartilhando, como sempre tem feito, apoiando aí o Ministério Entre Linhas. Estamos soltando aí alguns vídeos curtos, o pessoal está visualizando, tentando retirar algumas falas do Ricardo, do Alexandre e do Marcos. Espero que vocês também estejam gostando aí desse material que nós estamos produzindo para vocês, beleza? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, prestigiando agora os comentários aqui nas entrelinhas, um agradecimento especial a você que nessas férias tem aí compartilhado e achado um tempo aí para trazer para nós aqui os seus comentários, beleza pessoal? Aqui o que nós temos para destacar é Edilza Nascimento, sem palavras, Edilza, sempre partilhando conosco, curtindo, compartilhando, bom sábado e boa semana a todos. Ele está no pódio dessa série aqui que eu estou lendo, que no caso aqui é o 7º vídeo. Lições fortes da Bíblia. Olá meus queridos irmãos, Deus abençoe vocês todos, você também que tem comentado todas as lições, assistido aí e compartilhado o seu comentário. Genésio Mioto, boa tarde Lúcio e a equipe do canal Entre Linhas e a todos os participantes, mais uma vez estou aqui no pódio, tá assim, em 3º lugar, Genésio. Lembrando que a lição fala dos necessitados e muitos não sabemos que hospedamos os anjos. Então, valeu Genésio aí pelo seu comentário, mais uma vez. Adriana Kuhn, feliz sábado, pastores virtuais, LRAM, só as iniciais aqui, Adriana? Só gratidão a vocês que mesmo de férias não deixam de estudar e compartilhar a lição conosco, Deus continue abençoando todos nós e a lição também. Deixa eu aumentar aqui mais aqui. E a lição na mão, vamos estudar essa lição 7, que é aí onde eu estou retirando aqui os comentários. Obrigado, Adriana, por sempre compartilhar aí os seus comentários conosco, todas as semanas. É um prazer ler os seus comentários aqui. Temos ainda a Valdenice Cerqueira, a lição está uma bênção para nos orientar no que diz respeito à vida cristã, que deseja ser fiel a Deus. A explicação dos meninos, os pastores virtuais, os quais eu amo e oro pela vida e ministério de todos. É maravilhosa para o nosso estudo. Amém por isso, obrigado. CCC, estou com as duas mãos aqui ocupadas, senão eu faria o curtido, comentado e compartilhado aqui da Valdenice. Valeu, Valdenice, por favor, ore pra gente, pela gente, interceda aí, porque é importante que um irmão interceda pelo outro, e nós oramos aí por toda a família Entre Linhas. Primeiro porque quem se envolve em estudar a Palavra de Deus só tem a ganhar, pessoal? Mas a gente ora para que todos continuem envolvidos aqui no ministério. Luzilene Araújo, feliz sábado. Obrigado, Luzilene, para deixar aqui os coraçõezinhos, as florzinhas, a margarida, a rosinha. E ela disse assim, gosto muito da Entre Linhas, também porque já dá para assistir no sábado, já tem a lição. Obrigado, Luzilene, por ter deixado seu comentário aqui. Adilson Dias, feliz sábado, meus irmãos. Deus abençoe. Da Iase do Jardim Emília, de Jacareí, São Paulo. Obrigado, Adilson, aí, o pessoal de Jacareí, São Paulo. Um abraço para essa igreja, grande, o Jacareí, nós falamos bastante, onde tem aí praticamente a parte do Novo Tempo. Então, um abraço pro pessoal do Jardim Emília. Um abraço aí, pessoal da igreja do Adilson Dias. Helena Saraiva também, sempre aqui conosco, do CCC. Quanto aprendizado. Louvado seja Deus, vocês são uma bênção. É um prazer ler isso aqui que a Helena deixa pra gente. A gente precisa ser uma bênção na vida do outro, Que bom que, entre linhas aí, o Marcos, o Alexandre, o Ricardo, tem sido uma bênção na vida de vocês. Beleza? E é com muito carinho, por isso que a gente está compartilhando essas paisagens bonitas aqui para vocês, Para compartilhar o que é bom, nessa natureza gostosa que Deus nos deixou. Pati Santos, olá meninos, temos que ter cuidado mesmo para não sair por aí julgando as pessoas pelo que elas têm. Infelizmente, alguns selecionam aqueles a quem querem ajudar.
Exatamente, a gente não pode, né, fazer o bem sem olhar a quem, diz o ditado popular, né, Paty? E é mais fácil ajudar aqueles que a gente sabe que pode nos retribuir, né? Jesus já falou sobre isso, né? Josefa Ascenso. Boa tarde, meninos lindos e muitíssimos amados por Jesus. Obrigada aí, Josefa, pelos elogios. Só assistindo hoje, diz assim, dia 13/2, né, de fevereiro. Deus continue abençoando vocês que contribuem para o nosso crescimento. Deixa eu ler aqui. Para o nosso crescimento espiritual, sobre os conteúdos bíblicos do nosso elo com o passado, que nos fazem entender o histórico da nossa vida até os dias atuais. Obrigado mesmo, Josefa, pelo seu comentário. Né? Ela não deixou de onde que é aqui, mas um abraço aí para a família toda da Josefa. Marinalva Ferreira, essa também é uma querida que sempre está conosco. Olá, família de Deus. Aqui deixo o meu cumprimento a todos vocês e também deixo o meu abraço particular aí também, Marinalva, para você que sempre deixa seu comentário. Estou muito feliz por escutar mais uma lição. Seguro que esta lição nos toca no íntimo, né, da nossa alma, para mostrar e nos mostra, né, quanto temos de amor humano. Feliz resto de semana a todos, aqui de Astúrias, Espanha. Isso mesmo, Marinalva, nunca canse de deixar aqui sua assinatura, da onde você nos assiste atualmente. José Lima, deixa o CCC, curtido, comentado e compartilhado. Obrigado, José Lima. Sandra Bittar também deixa sempre o comentário querido dela, que diz assim: olá, meninos e a todos da família Entre Linhas. Que lição, muito bom investir no Entre Linhas Raiz. Amo quando vocês correlacionam o conteúdo com o nosso cotidiano, enfatizando os aspectos sociais, políticos, econômicos e espirituais. Estamos muito necessitados de contextualizar e entender os motivos de viver tantas injustiças, desmandados e irresponsabilidades. Isso é que eu li correto aqui. Hashtag fui até o último Lúcio, muito agradecida, feliz pelo empenho e dedicação de vocês. Deus abençoe vocês, familiares e grande família Entre Linhas. Também estou muito feliz, Sandra Bittar, né, por você sempre deixar o seu comentário querido, personalizado aqui, direto para o Entre Linhas. E o último comentário dessa lição, Eliene Lúcia Dias, ó, Xaraí, Eliene Lúcia Dias, que diz assim: Deus continue abençoando vocês, é sempre uma bênção do céu ouvir vocês. E realmente Deus tem usado muito, né, o Ricardo, o Alexandre e o Marcos em suas palavras. Pessoal, muito obrigado mesmo aí pelos seus comentários, obrigado pelo seu carinho com o canal. Né? Espero que vocês recebam, né, ao ouvir o nome de vocês aí do outro lado da telinha, espero que vocês sintam-se, né, abraçados aí por nós aqui da equipe do canal Entre Linhas. Beleza, pessoal? Então agora, antes de nós entrarmos aqui no estudo, né, com o Ricardo, depois com o Alexandre e com o Marcos, vamos ter uma palavra de oração, né, nesse lugarzinho tão bonitinho. Deixa eu dar antes do vídeo aqui, tem uma palavra de oração para que Deus, né, dirija os nossos pensamentos. E isso é muito sério, o assunto dessa lição de hoje é muito sério, né? Como diz aqui, cuidado com a cobiça, irmãos. Não pode ter isso no nosso coração. Vamos orar então? Assim como você está, em reverência, oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor. Obrigado porque somos rodeados de tantas bênçãos, ó Pai. De pessoas que são uma bênção em nossa vida, de lugares, ó Pai, bonitos, dessa natureza, Pai, que com a chuva tudo cresce, tudo fica tão bonito, tão verde, mas também, ó Pai, Tu sabes, né? A chuva muitas vezes causa alguns desastres aí não desastre na sua natureza, mas o ser humano que não sabe habitá-la corretamente acaba, por vez, né, sendo prejudicado aí pelas consequências dela. Então que esteja, ó Pai, nessa semana, que tivemos notícias muito ruins no litoral paulista, esteja com essas famílias, ó Pai, esteja ajudando, que cada irmão aí que com certeza está direcionando suas orações, seus recursos, a ADRA, todos, que eles sejam auxiliados por Ti, e as famílias, ó Pai, que estão passando por momentos muito difíceis, que elas achem em Ti, Pai, o apoio e o sustento. Continue conosco agora, nos ajude a entender um pouco desse assunto, sobre a cobiça, que isso não habite em nosso coração, é o que nós lhe pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, pessoal, chega aí agora, Ricardo, né, que Deus continue te usando agora e sempre. Vai lá. Vamos lá, gente. Lição número 9. Cuidado com a cobiça. Trouxe duas palavras hebraicas, na verdade 3, né? Outra tem a mesma raiz, tem uma raiz comum, por isso eu disse inicialmente que eram duas. Mas a primeira palavra hebraica que nós identificamos para a raiz é tavar, que significa cobiça, desejo, apetite, concupiscência ou limite.
da mesma compartilha a mesma raiz, uma raiz comum, nós temos tawatanut, que seria cobiça, volúpia, sexualidade, desejo ou paixão. Essa segunda já está mais conectada a certos sentimentos. E a terceira, nós temos rendar, que seria cobiça, desejo, vontade, joia, preciosidade ou sensualidade. No verso áureo, nós vamos identificar agora aqui na Brit Hadashah, ou seja, a Aliança do Renovo, ou seja, o Novo Testamento, está lá em Lucas 12:15, a palavra original grego. Vamos lá, nós temos Lucas 12:15, diz o seguinte: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. A expressão grega que nós identificamos aqui no verso é pleonexia, que seria desejo ávido por ter mais. Mas mais o quê? Logo eu vou trazer uma alegoria para a gente ajudar a entender esse mais o quê. Pode ser traduzido por cobiça e pode ser traduzido por avareza. Uma outra palavra que se destaca no original aqui no grego e que vai nos ajudar a entender mais o que é a expressão grega perisevo, que foi traduzido aqui no texto por abundância e que significa exceder um número fixo, ter acima de um percentual de certo número, ter em excesso, sobrar ou abundar. E no The Strong tem uma explicação muito interessante que vai nos ajudar a entender o que é este desejar ter mais de algo, mais o quê? Que é o seguinte, ele fala que essa palavra também ela é empregada no sentido da flor florescendo de um botão até ela abrir completamente. Vocês conseguem perceber nessa metáfora ter acima de mais o quê? Mais do que o suficiente para que a flor floresça. Depois que passa desse ponto, o que acontece com a flor? Depois que ela floresce totalmente, ela começa a secar, murchar e morre. Então é nesse sentido. O dinheiro, os bens materiais são úteis até um limite. Esse limite, obviamente, varia de pessoa para pessoa, mas nós temos um limite até o ponto que nós possamos florescer por completo. Passou deste ponto, é apodrecimento, envelhecimento, é o murchar da flor. Nós entramos propriamente agora na ponta da linha do dia de sábado e tem bastante coisas aqui, inclusive algumas coisas já que nós já vamos adiantar da lição de domingo, porque nós temos aqui na lição de sábado, 1 Colossenses 6:9, que o assunto, que o tema é muito similar a Efésios 5:5, que nós identificamos lá na lição de domingo. Vamos lá. Primeira coisa, o autor vai definir a questão aqui de cobiça como desejo desordenado de uma pessoa por riquezas ou posses que não lhe pertencem. Cobiça é um grande problema, grande o bastante para ser equiparado à mentira e ao roubo, e tão prejudicial que Deus escolheu advertir contra ela
sua grande lei moral, que está lá no Shemot, que está lá em Êxodo 20:11, abre aspas. Não cobice a casa do teu próximo. Seria lá, lo terremod beit rena. Depois se repete. Lo terremod eshet reká, que seria não cobice a mulher. Não cobice a mulher do teu próximo. E depois segue, no sentido de nem o servo, que seria ve avedô, nem a sua serva, ve amotô, nem o seu pai, ve chorô, nem o seu jumento, vá ramorô, nem coisa alguma, ve kol asher le recha. No segundo parágrafo, na ponta da linha aqui, gente, o autor vai falar que a cobiça é listada com frequência entre os pecados abomináveis que impedem ao céu. E mais uma paráfrase com 1 Colossenses 6, 9 e 10, que diz o seguinte: ou vocês não sabem que os injustos, e a expressão que nós encontramos grega aqui é adikos, que seria as pessoas que violam a justiça, que seria também as pessoas fraudulentas para com os outros, o mal, o malvado ou a pecaminosidade. Nós temos também aqui os injustos que não herdarão o reino de Deus. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se engane. E daí começa a elencar vários adjetivos. E nós vamos destrinchar cada um desses adjetivos. O primeiro deles é que não se enganem, daí começa a destrinchar os adjetivos de pessoas que não herdarão o reino do céu. Nós temos lá, nem os imorais. E a expressão utilizada aqui é pornos, que seria o homem que se entrega a relações ilícitas. Mas não só isso. Além daquelas relações ilícitas que estão lá na Torá, relações sexuais ilícitas, casamentos ilícitos, essa expressão também se aplica ao homem que se prostitui, que se relaciona, tem relações íntimas por dinheiro. Depois nós temos, além do pornos, que aqui é traduzido por imorais, nós temos os idólatras, que a expressão para o idólatra aqui é eidolatres, que seriam participantes de cultos pagãos ou os participantes daquelas festas cerimoniais pagãs que se alimentavam dos restos das oferendas, ou pessoa cobiçosa, adoradora de mamon. Então, logo aqui na idolatria, nós já vemos no original algo que nós não identificamos na língua portuguesa, uma conexão com o assunto da lição da semana. Porque aqui idolatria também pode ser traduzido por adoradores de mamon. Mamon é um deus babilônico relacionado a riquezas. O próximo que nós identificamos aqui, gente, é nem os idólatras, maihos, que seria o adulto, que seria também no sentido, o adúltero, né, que seria também no sentido figurado, seriam aquelas pessoas descrentes. Então, numa linguagem figurada, pessoas que seriam infiéis no sentido espiritual. A próxima expressão que nós encontramos aqui, nem os avarentos. Não, antes disso, nós temos, depois de maihos, nós temos nem os afeminados, que seria malacos. Malacos, no sentido literal, ele significa mole, ele significa macio.
E num sentido figurado, é a que significa o efeminado. Depois nós temos os chamados aqui nem os homossexuais ou os sodomitas. A expressão grega aqui é arserakóites, que seriam aquelas pessoas que se deitam com homens como se fossem mulheres. O interessante é que no Strong, gente, na referência 3120, ela nos elucida que seriam os homens o sodomita ativo, que significaria essa palavra, que se utiliza do passivo como se fosse mulher. Por que nós estamos falando isso? Porque tem muitos, digamos, machões, pessoas, na verdade, que tem discriminação com o homossexual, mas acham que o homossexual é apenas o passivo e não o ativo. Só que a expressão grega aqui, ela se refere ao sodomita ativo, aquele que sodomiza e não o sodomizado. Vamos lá, outra expressão que nós encontramos aqui é nem os ladrões, que seria kleptes, que é o fraudador. Mas aqui essa expressão grega, ela é utilizada para falsos mestres, que se aproveitam da confiança dos fiéis e que se utilizam desse recurso para os fins próprios. Então são os mestres, os falsos mestres aproveitadores. Mais uma expressão aqui que no original está ligada também à cobiça, desejo de ter bens materiais, coisas dos outros, e se utilizam do subterfúgio da narrativa religiosa para proveito próprio. Porque se a gente pega apenas a expressão ladrões, nós pensamos naquela pessoa que está lá na rua, que furta sem emprego de violência, com astúcia, ou que rouba com emprego de violência. Só que aqui, não. Nós temos também incluídos no original a questão do falso religioso, que se aproveita de crença alheia de pessoas fracas, no sentido de identificar o falso ensino e os falsos mestres. Outra expressão que nós identificamos aqui agora é os avarentos, a expressão pleionectes, que significa a ânsia de ter mais do que ele precisa, a ânsia de querer algo que pertence aos outros. Aqui nessa expressão está muito conectado com o significado que o autor da lição falou lá no comecinho, lá no primeiro parágrafo. Então no original nós identificamos de fato o pleonectes como uma ânsia de ter mais ou ter aquilo que não lhe pertence, aquilo que é de outras pessoas. A próxima expressão é a questão do bêbado. Metizos, que seria o bêbado, no caso bebida alcoólica, mas o intoxicado. Também isso se ampliaria a outros tipos de entorpecentes. Nós temos a próxima expressão, além dos bêbados, nem os maldizentes. Laidoros, que seria o blasfemador, o insultador. Tem uma história recente que aconteceu novamente no grupo, no Família Entre Linhas RP, o Religião e Política, e agora começou uma mania de ofensas entre os dois grupos. Nós temos aqui, gente, os insultadores. Esses insultos, inclusive, teve um evento que, quando eu fazia a ponte literária, interessante que esses vídeos com ponte literária entre lição de escola sabatina e leitura secular, acabou que nós identificamos uma pessoa que
foi sugerido esse vídeo a ele, ele não é adventista, não é cristão, e por motivos que ele me confidenciou, que não importa, depois eu falei no privado com ele, não importa quais são, mas ele tem motivos psicológicos de ordem íntima, que ele fala que ele é quase um ateu. E ele chegou, ele olhou e se interessou por aquele grupo, pela URP, porque tem interesse por política, e falou que iria ficar um tempo lá. E o interessante é que ele entrou na sexta-feira. E no nosso grupo, no Shabat, como a gente sabe que a discussão é ácida, é pesada, então nós encerramos a discussão no sábado. Então no Shabat, grupo SES. A pessoa entrou no grupo e falou, olha que interessante, e narrou, né? Eu estava procurando um vídeo sobre o livro sobre a questão da Revolução dos Bichos, que foi uma resenha que eu fiz no canal. E vi um carinha lá, o carinha era eu, falando sobre o livro. E vi o link embaixo, esse grupo, e achei interessante esse grupo e entrei. Ok, no sábado foi uma joia. As pessoas postaram vídeos da igreja, de batismos. E depois nós descobrimos, pelo comentário dele pouco antes de sair, que ele gostou do vídeo. Gostou do sábado. Porque antes desse ele sair e falou, não, vocês postaram coisas legais no sábado. Só que chegou no domingo, chegou na segunda e começaram as ofensas, começaram coisas, e começou o evangelho de ponta cabeça. Porque a política misturada com... A narrativa política, quando se mistura com a religião, ela faz isso, gente. Cria um evangelho invertido. Evangelho de ponta cabeça, que faz o efeito inverso. E começaram os insultos, e ele, de certa forma, foi chamado de, não individualmente, mas ele estava conversando, e alguém fez o evangelho invertido e o chamou de filho do diabo, filho de Satanás. E tem um outro rapaz no grupo, não vou citar nomes também, obviamente, que que posta vídeos religiosos e posta a sua posição política com um excesso de fakes, né? Fake news. Por ocasião, o rapaz depois falou, olha, eu estou saindo do grupo, eu queria ficar uma semana, mas não tem a menor chance. O grupo não tem a menor chance de eu continuar. E o cidadão que me chamou de filho do diabo, daí ele elencou uma série de adjetivos para o cidadão que fez isso, que eu não vou dizer os adjetivos aqui, são adjetivos pesados. Você é um os adjetivos são impróprios para o conteúdo do canal, que a gente não se utiliza de palavras desse tipo. Ele falou, você é isso, deu uns 5 adjetivos para ele. E o rapaz que fica postando aqui mentiras todo dia e posta grupo da sala 57, grupo para o pessoal orar de madrugada, você precisa se tratar. Estou saindo do grupo, não tem como eu continuar aqui. Para os demais que ficam, desculpa pelo desabafo. Ou seja, é o tipo de pessoa, esse é o tipo de pessoa, em razão de peculiaridades da sua vida, ele tem dificuldade de aceitar a narrativa do evangelho. E ele ainda falou, eu não sei como que cristãos, antes no seu desabafo, que cristãos, eles se utilizam de uma narrativa de ódio, sendo que a mensagem de Cristo é uma mensagem de amor. Mesmo ele sendo quase ateu, ele consegue perceber que a mensagem de Cristo é uma mensagem de amor. E ele não consegue entender o descompasso de seguidores de Cristo nos dias de hoje terem uma narrativa diferente da original, da que vinha original. Um discurso de ódio, de inimigo, fulano é o inimigo, pessoas que adjetiva pessoas, que colocam, que criam um eu e eles, um nós e eles, que separa, que desagrega. Não é um evangelho universal, que é uma salvação para todos. Ok, isso pode ficar um tanto quanto incompatível, porque aqui nós estamos colocando um checklist, aparentemente, de pessoas que não herdariam o reino de Deus. Só que lá no final da lição nós vamos fazer a ressalva quando nós formos ler 2 Samuel 11.
Porque é para isso que serve a Torá, gente. A Torá é enquanto instrução. Então tome cuidado com esse checklist. Não, olha aqui, está dizendo do homossexual que eles não vão herdar, está dizendo do adulto, está dizendo de um monte de gente que, se nós formos olhar os heróis da fé e formos fazer uma aplicação disso aqui a ferro e fogo, nós vamos falar que muitos dos heróis da fé não estarão no céu. Então vamos cuidar, eu estou dissecando aqui, mas vamos tomar cuidado, inclusive no meio do sábado, na lição, vocês falando ali, explanando, coordenando a lição de sábado, não pegar esse verso isolado e criar uma narrativa que é meio contra todo o contexto da Torá, que nós vamos falar mais para frente. Então vamos lá, vamos seguir. Eu falei dos maldizentes, contei essa história, porque olha só, gente, eu vou repetir aqui, ó, blasfemador, insultador. Então a pessoa, o crente que insultou esse colega, que acabou insultando de volta também, não tem como negar. Então são dois insultadores ali. E só que um, em tese, aceitou o chamado de pregar o evangelho. O outro é a pessoa para a qual o evangelho deve ser pregado. Nós temos que lembrar isso. Então, quem aceita o chamado de pregar o evangelho tem uma certa responsabilidade, né, gente? E é para todos esse evangelho. Não é um evangelho para afastar as pessoas. Ainda mais aquelas pessoas que estão logo ali no começo. Aquelas pessoas que têm dificuldade com certas narrativas, de aceitar certas narrativas, porque é muito fácil subir no púlpito e pregar só para adventista, ou subir num púlpito e pregar só para o cristão, mas o evangelho não é só para aquelas pessoas que em tese já aceitaram. E por isso que o canal fazia essa ponte também, para acontecer isso. Aí o primeiro que nós descobrimos é frustrante, gente, é muito frustrante. Que a nossa finalidade de fazer a ponte literária também era um pouco para isso, de fazer aqueles que já aceitaram abrir um pouco a mente e, quem sabe, trazer outros. Na primeira demonstração de algo, é complicado, triste, mas vamos seguir. Depois que nós falamos dos maldizentes, nem os roubadores. A expressão aqui, arpax. Arpax literalmente seria rapina, como as aves de rapina, é uma expressão utilizada para os rapineiros, ou voraz, mas que também serve no sentido figurado para o extorquidor, aquele que faz extorsão, ou também o ladrão. Então vamos lá, gente, agora aqui o próximo, não herdarão o reino de Deus. E a última palavra, que a cobiça é listada, junto com extorsão, que nós já falamos, idolatria, fornicação, adultério. Acrescentamos no original aqui, falsos mestres. Né? Colocamos aqui que seria o sodomista passivo e outros tantos pontos que nós buscamos aqui no original, que vocês se lembram, que vocês se recordam. Bom, nós temos também aqui, gente, no Shemot, que eu falei logo no começo, no Êxodo, que fala de não cobices a mulher do próximo, o servo, etc. A expressão hebraica utilizada lá para a cobiça é o hamad, que seria o desejar, o ansiar, o cobiçar, mas da mesma raiz, exatamente as mesmas letras hebraicas. Nós temos rimed, que significa também cobiça, o desejo, mas também significa o acariciar, significa o mimar. Isso, no sentido figurado, também pode ser em nosso coração aquilo que Cristo falava, que não, se você pensar já em matar o seu irmão, está descumprindo a lei. Por quê? Era muito comum a interpretação que o pecado seria só aquele que era materializado, externado, e não o interno. Apesar de nós termos esse mandamento no Shemot totalmente vinculado à cobiça, totalmente vinculado à parte da mente. E a expressão etimológica que nós encontramos aqui é hamad, ela está atrelada ao desejo, que é algo interno também, mas entendi que isso aqui seria um rol taxativo e que esse pecado interno não se estenderia propriamente aos outros que estariam elencados,
que necessariamente, não, por exemplo, a pessoa que mata. Não, esse mandamento é só para quem externa, para quem efetivamente mata, e não para aquele que sente o desejo de matar. Então também tem esse lado que Cristo veio trazer ali, para que, de certa forma, a narrativa de Cristo no Velho Testamento ela é mais rigorosa ainda do que a interpretação que eles davam do Velho, porque ela inclui a mente. E quem é que não comete esse tipo de coisa? Que não se encoleriza contra o seu irmão? Só que é todo aquele ensinamento do livro de Paulo, o ensinamento lá dos livros de Paulo, que nós encontramos lá em Romanos. A lei é para que toda a boca se cale e ninguém se enxergue desculpável perante Deus. Para isso que serve a lei. E que ninguém é desculpável. Romanos 1, nós temos lá que os gentios teriam uma Torá, uma instrução na natureza. Os judeus mais indesculpáveis ainda, porque além da Torá na natureza, eles têm a Torá escrita. E nós, isso o apóstolo Paulo não escreve, eu acrescento. E nós? Nós temos a Torá da natureza, nós temos a Torá escrita e nós temos a Brit Hadashah. Nós temos a aliança do ano novo. Nós temos o Messias mostrando que cumprir a lei é ainda mais difícil do que se imagina. Cristo não amenizou nada, gente. Cristo, os ensinamentos dele, ele mostra como é muito mais difícil. E no livro de Romanos, o apóstolo Paulo explica como é que funciona esse mecanismo. A lei é para você olhar para a lei, e daí ele usa a metáfora do casamento. Que se olhava para a lei, você olha para a lei e você vê, não, eu não consigo cumprir tudo. Só que a lei, enquanto esposo, ela é o marido que não ajuda, que não te auxilia. Então você precisa morrer, espiritualmente falando, metaforicamente falando, quebra-se o vínculo desse casamento com o primeiro esposo, que seria a lei, e começa um vínculo com o segundo esposo. E esse segundo esposo é Cristo. Só que a interpretação de Cristo é mais rigorosa ainda, só que a diferença é que ele, parte disso ele faz por você e parte disso ele te ajuda, te auxilia a cumprir. Então esses elementos não estão na primeira parte, naquele primeiro casamento, porque aquele primeiro marido não ajudava. Aquele primeiro marido não cumpria certos. Então, parte da lei que a humanidade não conseguiria cumprir por si, o próprio Cristo fez. E a outra parte da lei que a humanidade consegue cumprir por si, essa outra parte da lei, ele ainda auxilia você a cumprir. E além disso, tem um elemento a mais, o terceiro elemento desse segundo casamento, que é o perdão. Quando você ainda não consegue cumprir aquela parte da lei que se aplica a você, ainda existe um esposo perdoador. Então nós temos esses três elementos nesse segundo casamento. Então vamos lá, vamos seguir. Eu já adiantei um pouco algo que estaria no final da lição, mas que nós vamos utilizar a Torá daí para desenvolver esse raciocínio novamente. Então tenham muito em mente isso aqui na lição do sábado. Porque se a gente pega o texto isolado, gente, a gente vai para uma narrativa legalista, descontextualizada da Torá muito facilmente. Lição de domingo, gente. O supremo pecado original, ponto de interrogação. No primeiro parágrafo aqui na ponta da língua, o autor fala o seguinte: com frequência surge a pergunta, e é compreensível, sobre como o pecado surge no universo de Deus. Entendemos como, ao menos de certa forma, o cerne da questão foi a cobiça. Então, nessa ótica, o autor da lição vai desenvolver o raciocínio que se tem um pecado original e supremo, é a cobiça. Obviamente que ele vai falar de Lúcifer. Portanto, talvez ele seja o pecado original supremo. E ele vai utilizar Ishiarro, que é no caso de Isaías 14, 12 e 14. Quais indícios são dados sobre a queda de Lúcifer? Como a cobiça teve um papel crucial na queda deste
anjo. O que fala lá, gente? Lá naquele texto vai falar sobre Heliel Ben Shahar, que é traduzido como estrela da manhã. A expressão Heliel, que é traduzida aqui por estrela, ela tem a raiz de Ielel, que seria lamento, que seria gemido, que seria grito, que seria uivo. E também ela tem uma raiz comum com Ilel, que seria o choro, que seria o soluçar, o uivo. Então pode também ser traduzido como o gemido da manhã, o uivo da manhã, o grito angustiado da manhã, esta expressão. E nós vemos nesse texto como caíste a estrela da manhã, e vai dizendo qual é o desejo, o anseio. Ele desejava estar acima das estrelas. E aqui nós não vemos mais Heliel, aqui é outra expressão. Aqui é Kohav, que é traduzido por estrela. E acima das estrelas de Deus, acima das estrelas do Altíssimo. E ele deseja ser semelhante ao Altíssimo, Leion. Ele deseja ser Dem, semelhante, ou seja, da mesma natureza do Altíssimo, do mesmo sangue do Altíssimo. Notem a diferença, que Cristo se esvazia, se faz carne, é homem justo em sua vida, e há o derramamento de seu sangue, o sangue de Cristo. Satanás lá atrás, a expressão de desejo de semelhança, é a expressão Edem, que ela vem de uma raiz comum que significa sangue. Dam é juízo, Dem é sangue. E por isso que foi essa palavra, ela foi agregada com outros elementos ali para se tornar semelhança, e muitas vezes linkada à questão de parentesco, como se os parentes de sangue, porque eles têm muitas características comuns. Então, essa palavra acabou sendo construída para a semelhança em razão dessa visão do povo nesse sentido, de que a família tem um elo, tem umas características, tem uns padrões comuns. E o inimigo desejava ser semelhante, da mesma natureza, como se fosse da mesma família, como se fosse do mesmo sangue. E o Cristo cumpre todos os mandamentos, todos os desígnios de Deus, feito homem, e aí se torna se torna semelhante. Ele conquista essa semelhança enquanto o homem esvaziado. Ele já a tinha em sua natureza divina, mas agora ele reconquista enquanto homem e estende a nós esta natureza. Ele já a tinha em sua natureza divina, ele conquista uma segunda. E agora o Altíssimo o coloca para julgar a humanidade. E este julgador vai nos julgar de acordo com qual critério? Com o critério da Tzedakah. Com a mesma régua que eu vou medir as minhas ações para com o próximo, para com os pequeninos, é a régua que ele vai me medir. Aquele que conquistou uma segunda direita à natureza, ele vai decidir quem também, no dia do juízo, quem também merecerá esta vida eterna. E a régua que ele vai utilizar é a mesma régua que você utiliza para medir o próximo. Tome muito cuidado com isso. Então, toda vez que você for praticar a Tzedakah, obviamente, porque o seu coração, você permite que o Espírito trabalhe na sua mente, no seu coração e te dá essa vontade. Não é para comprar a salvação. Você não pratica a Tzedakah para comprar a salvação. É uma consequência. Significa que o Espírito ainda está em você. Significa que você não pecou contra o Espírito, contra o Ruach HaKodesh, como foi o caso de Saul, do rei Shaul.
Vamos lá, então vamos seguir. Depois o autor da lição vai pegar um texto de Ellen White para ampliar, desenvolver esse assunto da estrela da manhã que caiu, que, diga-se de passagem, nós temos 3 interpretações possíveis. A primeira interpretação fala que isso aqui se aplica exclusivamente ao rei da Babilônia. Os judeus gostam muito dessa. A segunda interpretação é que se aplica a Satanás. E a terceira, que é a minha favorita, que é a que eu prefiro, fala que, num sentido literal, essa expressão se aplicaria ao rei da Babilônia, e no sentido figurado, essa explicação se aplicaria a Satanás. Porque o rei da Babilônia funcionaria como se fosse um arquétipo. É uma relação arquétipa entre Satanás e o rei da Babilônia. Assim como há uma relação arquétipa entre o rei Davi e Yeshua HaMashiach, e o Messias. Então nós temos ali o rei da Babilônia como arquétipo, Satanás, uma relação arquétipa, o rei Davi, um arquétipo com o Messias. Vamos seguir, então vamos agora ao texto. Descontente com a posição que ocupava, apesar de ser mais honrado do que as hostes celestiais, ousou cobiçar a homenagem devida somente ao Criador. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das afeições e fidelidade de todos os seres criados, seu esforço constituiu em obter para si o serviço e a lealdade deles, e a cobiça, a glória que o infinito povo havia conferido ao seu Filho. Esse príncipe dos anjos aspirou ao poder que é a prerrogativa de Cristo unicamente. Patriarcas e Profetas, página 11. Bom, agora nós chegamos na pergunta 2, estamos nos encaminhando para o fim dessa lição, da minha participação, que diz o seguinte, pede como é que Paulo comparou a cobiça e por quê. Aí ele nos pede para ler Efésios 5:5, e todos aqueles elementos que nós lemos lá no começo da lição, quando nós analisamos aquelas expressões de 1 Colossenses 6:9, se aplica aqui no ensinamento de Paulo no livro de Efésios. Ele vai falar dos incontinentes, que a expressão grega é o pornos, que seriam os homens que se prostituem, ou os homens que se dão a relações ilícitas, aquelas que estão lá descritas no Levíticos, no Vaikra. Nós temos lá a expressão akártatos, que seria, e um elemento a mais que eu quero destacar é o akártatos, que seriam os não purificados. Nós temos preonectes, que seriam os avarentos, que é por isso que o autor da lição destacou esse texto aqui, se referindo aos avarentos. Mas aqui tem uma palavra a mais, que é essa que eu separei para vocês, que nós não encontramos lá nos outros, que é o akártatos, que seria o não purificado. Em que elemento nós trazemos aqui? Mais um elemento para a gente tomar cuidado na hora de contexto, porque senão essa narrativa pende muito para o legalismo. Na Torá, nós temos o Vaikra, gente. O Vaikra é o Levíticos, e toda a lei cerimonial e toda a simbologia do Mishkan HaKodesh, do tabernáculo, e toda a simbologia das festas, as festas judaicas, que tudo aquilo nos lança um significado de expiação de pecados, de purificação de pecados. Então, todos esses pecados elencados aqui não é para você fazer um checklist. O apóstolo Paulo ensina. É para você olhar isso daqui. Um deles, gente, vai bater na tua cara. Ou mais de um. E ainda levando o ensinamento do Mashiach, que fala que ainda você peca aqui, gente, que não é só o ato concretizado, é o que está aqui na sua... Mais ainda. E aquele ponto que o apóstolo Paulo fala, você olha esses pontos aqui, nossa, eu não consigo. Mas você precisa o quê? Lembra da alegoria que eu falei lá no comecinho, do esposo e da esposa? É o que nós encontramos em Colossenses 3:5. Gente, aquilo que você precisa morrer, vamos ler lá. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Todas aquelas expressões que nós falamos na lição de sábado, elas voltam aqui. Estão elencadas lá. Quem anotou pode usar aqui também no sábado de novo. Então, o que acontece? Nessa pergunta 2, nós temos 2 elementos que são anexados. Lá em Efésios,
o elemento que é anexado é a kartatos, o não purificado, que nos remete a todos os elementos simbólicos que nós encontramos no Mishkan HaKodesh. O cordeirinho é o Messias que viria a morrer pelos nossos pecados, o altar onde ele era morto é o Calvário, a bacia com água é o Rio Jordão onde ele foi batizado. Então ele morre lá onde o Gadol Kohen, o Kohen, ele lavava as mãos com o sangue. Esse sangue era aspergido no tabernáculo, é um símbolo de como o pecado, nosso pecado, todos esses pecados elencados são transferidos para o tabernáculo. Depois entra no Kodesh, no santo, nós temos os pães, que são as 12 tribos, ou seja, expiação de pecado para toda a humanidade, para as tribos. Nós temos ali o candelabro, que é um símbolo de Ruach HaKodesh, da luz, da iluminação, do esclarecimento do Ruach HaKodesh para a humanidade. Nós temos o incensário, que significa as orações dos santos, aquela fumaça que subia. Nós temos a cortina lá dentro, nós temos a arca com os 10 mandamentos, símbolo da lei, o caráter de Deus, o cajado de Arão, símbolo da autoridade de Deus, e o potezinho com o maná, o símbolo do alimento, o alimento espiritual, que no caso é Cristo. Então, maná, Cristo nos serve de alimento espiritual, justamente porque nós fazemos morrer essa natureza, a autoridade de Cristo e a lei de Cristo. Tudo aquilo que Satanás cobiçou. Satanás cobiçou ser igual a Deus, mas ele não cobiçou o caráter de Deus, que no caso era a lei de Deus. Ele tentou isso pela desobediência da lei. Ele quis estar acima, criar uma negação ao caráter de Deus. Não tem como ser semelhante a Deus se você não tiver o mesmo caráter que ele. E a autoridade divina é dada nesse sentido, para quem tem aquele mesmo caráter, que foi o que Cristo veio mostrar para nós aqui, esse caráter. E agora ele é a maná, ele é pão da vida, ele nos serve de alimento. Ele nos alimenta. É nesse sentido que ele nos ajuda, como esposo, naquela alegoria do apóstolo Paulo que eu falei agora há pouco, ele nos ajuda, primeiro ele cumpre a lei, que está lá dentro da arca, a tapa dos 10 mandamentos, adquire essa autoridade, cajado de Arão, e maná, agora ele nos alimenta. Só que tem um detalhe. O sangue era lançado dentro da arca e ele selava a estrutura de volta, o carpahal. Ele selava o hilastério em grego, como se fosse protegendo daquilo que estava dentro da arca. Tinha a Shekhinah, que era a presença de Deus, com aqueles 2 querubins. E lembra que eu falei das festas? Pois então, as festas também lançam atos simbólicos. Não é só Mishkan HaKodesh. As festas lançam atos simbólicos e nós temos Pessah, Cordeiro Pascal, um símbolo de Cristo, símbolo de Yeshua, a Mashiach. Nós temos Hag Masot, as ervas amargas, o pão asma. Esse pão também é um símbolo de Cristo, e notadamente do sábado, quando ele morre. Nós temos Rabikurim, primícias, Cristo como primícia, como o primogênito. Também tem toda ali uma simbologia. Nós temos também a festa de Pentecostes, que seria Shavuot, semanas, que simboliza o derramamento do Espírito Santo, o Ruach HaKodesh. Depois nós temos Shafarot, trombetas, que seriam os anúncios. E nós temos o Yom Kippur, que é o dia da expiação de pecados. Uma vez por ano, o Gadol Kohen entrava para a purificação de pecados, onde ele tirava o pecado, digamos, aqui simbolicamente, é a linguagem simbólica, o pecado do tabernáculo, lançava sorte sobre os animais e ele passava para o bode Azazel, que simbolicamente seria justamente Satanás. Então Satanás queria ser semelhante ao Altíssimo e ele se torna semelhante ao bode, que recebe depois de todo o desfecho, ele recebe as consequências sobre si e morre no deserto. E é lançada a sorte sobre ele, sobre 2 animais, e um deles é escolhido. O símbolo é, no caso, o bode Azazel, que simboliza o grito, o uivo da manhã. Bom, depois, se nos encaminhamos para o final, é impressionante que Paulo comparou 2 vezes a cobiça com a idolatria. As pessoas praticam a idolatria quando adoram, ou seja, dedicam a vida a algo diferente de Deus, a algo criado, em vez de adorar o Criador. Ocorre que muitas vezes
nós podemos estar comprando um evangelho que não é do Messias. Vamos tomar muito cuidado com isso. Nos dizendo evangelistas, estamos fazendo um evangelismo invertido. Sem dúvida, a princípio Lúcifer não sabia aonde seus desejos errados o levariam, o autor da lição, o posicionamento dele. E isso pode acontecer conosco. Os mandamentos contra a cobiça. O único que lida apenas com pensamentos, em tese, lembramos que isso textualmente, óbvio, mas Cristo já estendeu isso a outras coisas, por exemplo, a questão do ódio. A questão do ódio, que se você tem aquele cólera contra seu irmão, é como se tivesse matado. Se você ansiou a mulher do próximo, em seu coração você já adulterou com ela. O mandamento contra a cobiça, o único textualmente, realmente é o único, apenas com os pensamentos, apenas com os pensamentos, pode nos impedir de cometer atos que levaram à violação de outros mandamentos. E daí ele traz o exemplo de 2 Samuel 11, está falando de Davi, no caso de Batseba, a esposa de Urias o Heteu. Davi viu ela do palácio, ele primeiramente cobiçou ela, o primeiro passo, descumpriu o primeiro mandamento. Depois o que ele fez? Depois ele consumou o adultério, que seria o outro mandamento também. E depois, para encobrir os seus pecados, ele comete um outro crime, que ele engendrou um plano para que o marido dela voltasse para casa, porque ela engravidou, voltasse para casa, coabitasse com ela e assumisse o filho para que o seu pecado não fosse descoberto. Urias o Heteu, ele se negou. Por quê? Porque o trabalho de defesa da arca, e a questão da igreja ali, no caso, igreja no sentido edat, era algo religioso, no sentido do testemunho dos irmãos. Eles estavam protegendo a arca do concerto, e o Urias fala: não, mas como? A arca do Senhor está lá e os meus irmãos estão peleando, como eu posso voltar para casa e me deleitar com comida e com bebida com a minha esposa, sendo que eu sou um militar e os meus irmãos militares, no caso, que estão protegendo a arca de Deus, estão lá e não tem esse privilégio. Depois Davi tenta embebedá-lo para ver se ele enfraquece. Ele não enfraquece, não vai. E por fim ele pensa num plano, colocá-lo num posto onde tem homens fortes e o saírem da defesa da sua retaguarda para que ele morresse. E efetivamente é isso. Efetivamente é isso que acontece. E aqui nós temos a Torá em construção. Então isso significa, olha, espera lá. Se Davi olhasse esse checklist que nós encontramos aqui nessa narrativa, opa, Davi não está entre os salvos. Qual é a diferença? A diferença é que Davi escutou o profeta. A advertência do profeta, ele poderia ter matado o profeta, cortado o profeta no meio, decapitado, queimado, ou qualquer tipo de coisa. Ele era rei, como outros fizeram, mas ele não faz isso. Não, ele rasga suas vestes, ele se humilha, ele faz penitência, ele se arrepende, ele pede, clama o perdão de Deus, inclusive para salvar aquele filho, que acaba não acontecendo. Então o que acontece? Os servos veem aquele sofrimento, aquele pedido de perdão agoniado, aquele pedido de perdão para Deus para que salvasse o filho dos dois, depois que ele já tinha aquele amor absurdo, e não é atendido. E daí as pessoas pensam: não, morreu, nossa, então agora Davi vai blasfemar contra Deus, não é isso que ele faz. Ele se recompõe, ele se levanta, porque ele queria aquele filho ali com ele, crescendo com ele vivendo com ele, convivendo, mas Deus diz não. Mas ele se recompõe e ele não blasfema contra Deus, ele não blasfema contra o Criador. Ele aceita
Um outro exemplo que nós trazemos aqui. Às vezes, nós pensamos que Deus é nosso jagunço. Não. E blasfemamos ainda para as pessoas. Vocês vão para o inferno, porque Deus é meu capacho. Deus é meu jagunço. Ele mata as pessoas por mim, e as pessoas que eu estou insultando ainda. Gente, na realidade, essa pessoa, esse insultador, ele precisa olhar o exemplo de Davi. Aceitar a admoestação do Espírito, no caso que veio através do profeta, e mudar. Como Davi espiou seus pecados. Davi olhou lá naquele checklist, nossa, eu não consigo. Olha o que eu fiz. Eu preciso espiar os meus pecados. E ele se arrepende, ele muda. Não faz mais. Aquilo não significa que ele não pecou mais. Nós temos outro exemplo. Logo depois nós temos Salomão, também é filho de Betseba, com Davi. E Salomão até no fim da vida se misturou com idolatria. Mas o Espírito de Deus não saiu dele. Não é que a gente às vezes pensa, não, mas Davi só pecou aqui e nunca mais pecou. Então tem que ser assim. Não é assim. Sansão é parecido, fez um monte de coisa errada. Mas o Espírito não saiu dele. Só que qual é o problema? Isso significa que eu posso ficar perigando até o fim da vida? É aí que está. Olha a palavra que eu usei, perigando. Saul não, gente. Foi lá enquanto ele era rei, moço. Ainda o Espírito saiu dele. O que significa isso? Ele pecou, ele chegou num ponto de pecaminosidade onde não tinha mais volta. Ele não iria decidir voltar. Esse é o perigo. O pecado é como se nós estivéssemos andando próximo de um abismo. O pecado com o Espírito Santo é quando você cai. Não tem volta, gente. Caiu, morreu. E esse flerte com aqueles elementos que foram trazidos lá que é justamente esse perigo. Salomão flertou com isso. Até o fim da vida lá ele se meteu com idolatria com suas esposas. Mas ele não caiu. Mas ele flertou. Davi nesse momento flertou também. Saul flertou e infelizmente caiu. Esses são os cuidados que a gente tem que ter. Agora eu passo a palavra para o Alexandre. Olá pessoal lá do canal Entre Linhas, é uma satisfação estar aqui para compartilhar a lição da Escola Sabatina com vocês mais uma vez. E agora estamos na lição de número 9, uma lição que trata da cobiça. Cobiça, a gente já trabalhou a lição de sábado, de domingo com o Ricardo e agora seguimos a lição de segunda e de terça comigo. A lição de segunda e de terça vão trazer duas experiências com dois personagens, né? A gente trabalha na lição de segunda-feira com a história de Acã e na lição de terça-feira com a história de Judas. A gente começou, né, ali no domingo com a história, de certa forma, de Satanás, o pecado original, né, um primeiro pecado que cobiçou o lugar de Deus. E agora a gente tem cobiças ou cobiçantes, né? Humanos. Segunda-feira, Acã, e terça-feira, a história de Judas. A gente vai seguir ainda para Ananias e Safira na quarta-feira, mas daí não é mais comigo. A lição de segunda-feira tem por título Algo Amaldiçoado no Acampamento. E aí eu coloquei aqui algumas distinções. A lição de segunda eu coloquei Acã cobiçou o que era de Deus. Na lição de terça-feira, Judas trabalha para roubar o que é de Deus. São coisas um pouquinho diferentes, porque Judas ele simula que trabalha para Deus e ele rouba. Acã, ele quer roubar aquilo que é de Deus. Vamos entender isso um pouquinho melhor. A lição de segunda-feira traz o texto ali de Josué 7. A história de Josué, resumidamente, é quando o povo havia iniciado finalmente o processo de conquista da Palestina, né? O povo de Israel. Eles vão atacar a cidade de Jericó e Deus dá uma orientação para eles lá em Josué capítulo 6 ainda. E a orientação era de que tudo aquilo que era de metal que fosse recolhido na cidade, tudo aquilo que era o espólio de guerra de metal,
ele seria consagrado ao Senhor. Então tinha uma exigência clara de Deus. Deus estava dando a vitória, o povo não deveria saquear a cidade, e aquele saque de metal ele seria consagrado ao Senhor, e Deus decidiria o que faria com isso. Mas durante a batalha, um homem ali chamado Acã, ele encontra um tesouro, vamos dizer assim, uma parte do espólio. Ele esconde uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de aproximadamente 50 ciclos de ouro. Ele pega esses tesouros e fica quieto, não conta para ninguém. Na sequência, o povo passa a ser derrotado. O povo passa a sofrer reveses na batalha. E Deus fala que, olha, eu retirei a bênção de vocês porque vocês roubaram, vocês fizeram aquilo que eu disse para não fazer. Josué lança a sorte, determina que haja um juízo severo sobre a família e sobre a pessoa que escondeu a capa. Josué lança a sorte e essa sorte cai sobre tribo, sobre família, sobre casa, sobre tenda, até chegar a Acã. E aí Acã confessa o seu roubo. Acho interessante aqui que a condenação, né, ela não recai só sobre Acã, ela recai sobre toda a família. Tudo que ele tem é levado para um vale, apedrejado e é destruído. Num primeiro momento eu leio esse texto e penso assim, poxa, mas Deus vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos? O pecado de Acã vai levar a família dele a morrer? Quando a gente pensa que no espaço deserto não tinha lá muita privacidade, um argumento possível é de que provavelmente essa família toda soubesse do tesouro que estava escondido. Não era apenas Acã que tinha escondido esse tesouro, a família tinha escondido junto porque o tesouro estava enterrado debaixo da tenda. É uma explicação que me apazigua assim, mas eu admito que é uma cena estranha, Deus mandando matar uma família inteira, que é a família de Acã. Tem que entender também que o povo daquela época era um povo de coração duro, era um povo que entendia as coisas muito na base da violência, muito na base de uma repreensão que tinha que ser imediata. E o povo estava num momento muito delicado, né? De conquista de terra, de entrar na terra, entrando em contato com um monte de povo pagão, com outros deuses, vindo também do paganismo. Então era uma situação delicada. Fato é, na lição de segunda-feira, lá em Josué 7, Acã quis para si aquilo que pertencia a Deus. Os metais tinham sido consagrados a Deus. Acã foi lá e rouba. Então Acã roubou de Deus. A lição de terça-feira, ela tem uma outra cena interessante. Está lá em João 12, versículo 1 a 8. Conta que Maria, ela unge Jesus com um unguento, né? Um perfume. E isso enfurece Judas, que fala assim, nossa, mas por que um perfume tão caro? Por que não deram esse perfume para os pobres? A gente poderia fazer tantas doações. O versículo 6 de João 12 explica um pouco por que Judas tinha esse interesse. Diz ali, Judas ele era ladrão e era ele que cuidava da bolsa, e aquilo que entrava na bolsa ele tirava. O caso de Acã é o caso de alguém que quer roubar Deus. O caso de Judas é alguém que também quer roubar Deus. Mas é alguém que dissimula, que faz de conta estar fazendo a obra de Deus. E que faz isso para roubar. Judas era o tesoureiro, vamos dizer assim, ele administrava as contas. E não tem como pensar em Judas e não pensar na santidade que é administrar os recursos da igreja. Seja no nível do caixa local, seja no nível da associação, da união, da divisão. Cada administrador da obra, cada pastor, cada presidente de campo, cada chefe de departamento, cada tesoureiro é responsável pelo cuidado do tesouro. E diante de Deus será responsabilizado, porque está lidando com um recurso que é santo. A máquina administrativa da igreja é uma máquina muito grande. E sem sombra de dúvidas, existem pessoas ali que não estão com as melhores das intenções.
A gente sabe que a maioria dos servos da obra, que trabalham na obra, na administração, são pessoas idôneas, são pessoas honestas, pessoas consagradas, pessoas preocupadas com o avanço do ministério e da obra de Cristo. Mas sem sombra de dúvida, no meio humano, existem pessoas mal intencionadas. E Judas aqui representa aquela pessoa que simula trabalhar para Deus, mas cuja preocupação principal está no seu ganho pessoal. E mais, não no seu ganho pessoal na forma de um salário honesto, na forma de desvio de recursos. O dinheiro que deveria ir para a bolsa dos pobres estava indo para a bolsa de Judas. Acho interessante quando a gente vê o livro Desviados de Todas as Nações e a lição traz essa referência lá na página 573, 74, dizendo que Judas amava a Cristo. Judas vivia um conflito como a gente vive. Eu vivo um conflito na minha vida. Entre fazer a minha vontade e fazer a vontade de Deus. Entre obedecer a Deus e obedecer o desígnio do meu próprio coração. A questão aqui é que Judas, apesar de amar a Cristo e de ter ansiedade por estar com Ele, querer se aproximar de Cristo, de passar tempo com Cristo, Judas nunca se entregou completamente. Eu e você estamos sujeitos a nos tornarmos Judas, a trairmos Jesus. Se nós não nos entregamos completamente, se nós permitimos que o inimigo mantenha ali um espaço da nossa vida em que ele comanda, se a gente não se rende completamente a Cristo, se a gente define por certo que nós somos o soberano em nossa vida, mesmo que achemos legal estar junto com Jesus. Quando nós temos a oportunidade, nós roubamos. Nós passamos a fazer a obra de Cristo por outros motivos. Para se aparecer, para ter poder, para humilhar, para julgar, para ter ganho financeiro. Eu não preciso roubar financeiramente a igreja para estar sendo Judas. Sempre que eu faço de conta que faço a obra de Deus, mas faço isso pelo meu ganho pessoal, pela minha cobiça, eu estou dando uma de Judas. E é interessante porque quando Judas vê frustrado, e aí tem a passagem de Mateus 26, que é a mesma narrativa de João 12, mas Mateus 26 tem uma continuidade ali no texto, a partir do verso 14, 13. Quando Judas vê frustrado o seu direito de manipular a bolsa, quando Judas vê frustrado sua cobiça de enriquecer às custas da oferta, ele corre e vende Jesus por uma quantia menor para os sacerdotes que estavam procurando prendê-lo para matá-lo. Judas trai Jesus com um beijo. É interessante como quando a gente se envolve na obra de Deus por um objetivo errado, por um objetivo de cobiça, de vanglória própria, quando a gente não tem a nossa vanglória, a nossa cobiça, o nosso desejo atendido rapidinho, a gente perde o interesse e a gente acha outra coisa que substitua. Porque o foco não estava em Cristo, estava em nós mesmos, na nossa cobiça, nossa vaidade. Quando a gente não vê atendido o nosso anseio, a gente está pronto para trair. E é triste que essa é a história de Judas, aquele que trabalhava para o Senhor, para o roubar. A gente pode roubar dinheiro, a gente pode roubar louvor, a gente pode roubar status, a gente pode roubar poder. Se a gente se põe no lugar de Deus, a gente está roubando ao Senhor. Perigoso, grave. Às vezes eu estou muito mais próximo de um Judas do que de um Acã, Esconder a capa e roubar financeiramente, diretamente é uma coisa. Agora pensar que a gente pode roubar a Deus de tantas outras formas, pense nisso. Você aí, que eu estou pensando daqui. Um abraço para todo mundo. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Olá, você que acompanha o canal Entre Linhas. Chegamos à parte de quarta-feira e vamos dar continuidade ao estudo da lição. Aqui na quarta-feira nós encontramos a história de Ananias e Safira. E o autor chama atenção aqui para o privilégio que eles tiveram
em viver um tempo em que a igreja estava repleta do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo ele fazia a obra na igreja em todos os aspectos e guiou o povo, inclusive, na direção de doar os seus bens para que outras pessoas pudessem, através desse testemunho, ver que realmente eles acreditavam naquela mensagem que estava sendo pregada. A igreja de Jerusalém ela passou por muitas dificuldades por causa dessa questão, né? Eles depois passaram por muitas dificuldades financeiras, inclusive, pelo fato de que todos eles venderam os seus bens e todos no final acabaram muito pobres, né? Então eles precisaram da ajuda de outras comunidades cristãs e nós encontramos o apóstolo Paulo, inclusive, recolhendo ofertas para serem enviadas para Jerusalém. Ou seja, esse não é o padrão de Deus de administração, né? O nosso padrão não é pegar e vender tudo que nós temos, doar aos pobres, doar aos mais necessitados, até porque se nós fizéssemos isso, o próximo necessitado seríamos nós mesmos, né? Mas pelo contrário, também nós não podemos ser cobiçosos, nós não podemos ser avarentos naquilo que nós fazemos, né? Naquilo que nós temos e podemos obter. Muitas pessoas estão muito focadas nisso e acabam prejudicando inclusive a sua espiritualidade. Então algumas pessoas vão a Deus em busca de uma porta de emprego, por exemplo, e quando recebem um emprego já não tem mais tempo para Deus, porque o emprego toma todo o tempo. Outras pessoas vão a Deus pedindo uma casa, um local para morar, uma casa própria, e quando conseguem a casa própria, a casa não é um local de pregação, não é um local onde o Espírito de Deus habita, né? Há divergência ali e aos poucos a gente acaba abandonando também a espiritualidade e a fé. Então tudo isso pode ser considerado prejudicial, né, a partir do momento que nós não honramos a Deus com aquilo que recebemos. Qual era o pecado de Ananias e Safira, né? Ali havia o pecado da cobiça e o pecado da mentira. São dois pecados diferentes que eles cometeram. Aqui tem um texto de Atos dos Apóstolos que diz que eles começaram com boas intenções, mas em seguida a cobiça falou mais forte. Eles acabaram retendo parte daquilo que eles haviam vendido. Nisso não havia pecado em si, né? Porque Deus não havia exigido de ninguém que doasse os seus bens e tudo, mas a ideia de, inclusive Pedro fala isso, né? Pedro fala, se vocês vendessem o campo, todo o valor era de vocês. Se vocês não vendessem também, o campo continuaria sendo de vocês. O problema ali foi a mentira, né? Foi que eles, tomados pela cobiça, acabaram não fazendo aquilo que se propuseram a fazer no início e depois acabaram mentindo para se justificar, né? Então, no mesmo livro Atos dos Apóstolos, Ellen White comenta que muitas pessoas hoje cometem o mesmo pecado de Ananias e Safira, pelo fato de não morrerem imediatamente, não consideram o pecado assim tão grave. No caso de Ananias e Safira, o pecado da fraude contra Deus foi rapidamente punido. O mesmo pecado foi muitas vezes repetido na história posterior da Igreja, e é cometido por muitos em nosso tempo. Mas, embora possa não manifestar-se visivelmente o desagrado de Deus, não é menos desprezível à sua vista agora do que o foi no tempo dos apóstolos. A advertência foi dada, Deus tem claramente mostrado sua desaprovação a esse pecado, e todos os que se dão à hipocrisia e à cobiça podem estar certos de que estão destruindo a própria vida. Qual era a grande questão ali? A igreja estava reunida, cheia do Espírito Santo, e a Safira e a Ananias, eles chegaram e mentiram para aquele grupo reunido, né? Então eles não aceitaram a presença do Espírito Santo ali, ou ignoraram a presença do Espírito Santo ali. Como que nós podemos hoje cometer os mesmos pecados de Ananias e Safira quando nós mentimos nas mesmas situações? Então muitas vezes nós entramos para uma comissão de igreja, por exemplo, onde nós nos reunimos, oramos a Deus pedindo a presença do Espírito Santo e depois nós mentimos descaradamente. Outro motivo que nós podemos cometer para cometer o mesmo pecado de Ananias e Safira, quando nós oramos a Deus pedindo a direção do Espírito Santo para que alguém seja escolhido para um cargo na igreja, alguém seja escolhido para uma função na igreja,
E quando aquela pessoa é escolhida, sob oração, sob a presença do Espírito Santo, nós, por não concordarmos com aquela escolha, trabalhamos contra e politizamos aquela coisa ali, né? Então, da mesma forma, estamos cometendo o mesmo pecado de Ananias e Safira. Como eu falei, né, por não morrer imediatamente, talvez não tomemos a gravidade do que isso pode acarretar na vida espiritual, mas a morte ainda continua sendo o salário do pecado. Então devemos nos arrepender, né, e pedir perdão a Deus se cometemos de alguma forma essa blasfêmia contra o Espírito Santo, se cometemos de alguma forma esse pecado aí contra a presença do Espírito Santo, né? Na parte de quinta-feira, o autor fala aqui de alguns passos para vencer a cobiça. O primeiro passo: tome a decisão de servir a Deus, depender dele e fazer parte da sua família. Aí ele cita aqui um verso de Josué 24:15: escolha hoje a quem vão servir. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, quando nós tomamos essa decisão de servir a Deus, independente das circunstâncias, né, sejam elas ruins ou sejam elas boas, porque as circunstâncias boas também podem nos afastar do Senhor, como eu falei inicialmente, né, às vezes um emprego que tira o meu tempo e eu não posso mais frequentar os cultos, não tenho mais tempo para comunhão, não tenho mais tempo para estudo da Bíblia, né? Fico muito cansado para acordar cedo e chegar para a escola sabatina, e isso também é prejudicial. Então a tribulação ela pode nos afastar do Senhor de alguma forma, e também a bonança pode nos afastar. Então tome a decisão de servir a Deus em todas as circunstâncias. Ah, Marcos, mas você não sabe como é que é na minha igreja, eu sou perseguido, as pessoas não me recebem bem. Tome a decisão de servir a Deus nessa circunstância também. O passo número 2, né? Ore diariamente e inclua Mateus 6,13, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao sentir a cobiça por algo que você sabe que não deve ter, ore sobre isso, reivindicando promessas da Bíblia para a vitória. Então, quando nós identificamos que estamos sendo tentados por algo, a melhor opção é nos refugiarmos no Senhor, né? Nos refugiarmos em oração no nosso Deus, buscarmos a presença de Deus com mais intensidade. Então, se eu tenho o hábito de me levantar cedo, ler um capítulo da Bíblia e fazer as minhas orações, eu estendo isso por mais vezes durante o dia, né? Faço as minhas orações com mais frequência e peço a Deus que me ajude a identificar o que é tentação, né? Porque existe o desejo legítimo por algo e existe a cobiça. A cobiça é quando eu desejo não algo para mim, mas algo que o outro tem. Né? Eu desejo algo porque o outro possui e eu preciso possuir também. Esse tipo de cobiça não deve nos abarcar, né? Porque esse é um tipo de cobiça muito perigoso. E o passo número 3: seja regular no estudo da palavra de Deus. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Outro aspecto também é ser regular nas suas ofertas, nos seus dízimos, né? Aumentando à medida que você é mais abençoado. Então é sempre importante você estabelecer percentuais de dízimos e também percentuais de oferta, para que quando a sua bênção aumentar, você honre a Deus também com o fruto daquelas bênçãos, né? Isso é uma forma de nós reconhecermos que Deus é quem é o autor das bênçãos na nossa vida, e não o fato de que somos cobiçosos ou que somos talentosos para trabalhar, né? E as bênçãos acabam, por esse motivo, nos afastando do Senhor, né? Então a cobiça ela é perigosa porque ela pode trazer a nossa individualidade para o centro. Então eu desejo porque eu quero, porque isso vai satisfazer os meus desejos, vai satisfazer a minha carne, vai satisfazer aquilo que eu quero, né? Então é perigoso nesse sentido. Aí nas perguntas para consideração, na parte de sexta-feira, nós temos aqui 1 Timóteo no capítulo 6, de 6 a 10, que diz assim: porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento
e com que vestir estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentações e armadilhas e muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar em ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores, e atormentaram a si mesmos e também a outros, né, com muitas dores, podemos colocar também dessa forma, né? Sabemos que precisamos de dinheiro para viver. Como evitar a armadilha da qual Paulo advertiu a Timóteo nesses versos? Bom, a armadilha é quando nós deixamos de ver o dinheiro, os bens que nós temos, até a igreja que nós frequentamos, como uma ferramenta para alcançarmos, para chegarmos a Deus, para nos aproximarmos de Deus, né? Ou como uma ferramenta para termos uma vida melhor, para termos o bem-estar, para alimentarmos a nossa família. Isso já começa a ser perigoso, né? Quando eu começo a ver o dinheiro como dando poder em si mesmo, né? Então eu tenho dinheiro, eu posso comprar, eu posso demitir, eu posso ir aonde eu quiser. O dinheiro me proporciona situações que outras pessoas não têm. A partir do momento que eu desejo dinheiro por esses motivos, eu já começo a ter problema, né? E eu quero lembrar novamente do verso que nós lemos na semana passada, que está lá no livro de Jó 29, verso 13, né? Jó diz assim: o Senhor fez recair sobre mim as bênçãos dos necessitados. Então, se nós temos mais do que conseguimos comer, se nós temos mais do que conseguimos vestir, se nós temos mais do que podemos gastar com a nossa família, ou seja, se nós começamos a esbanjar, se nós começamos a exagerar nos nossos hábitos de consumo, nós não estamos sendo fiéis com esse depósito, né? Porque enquanto há alguém necessitado, eu estou esbanjando em coisas desnecessárias. Temos que tomar cuidado quanto a isso, né? Pergunta número 2. Que outras coisas além do dinheiro podemos cobiçar? Né? Nós podemos cobiçar posições, inclusive na igreja. Nós podemos cobiçar: eu quero o cargo, eu quero a posição, eu quero estar à frente, eu quero ser reconhecido. Então, nós podemos cobiçar todas essas coisas em todos os campos da nossa vida e, como eu disse, inclusive até mesmo dentro da religião. Pergunta número 3. Qual é a diferença entre um desejo legítimo e a cobiça? Quando um desejo é legítimo, se transforma em cobiça? Será que isso pode acontecer? Uma das habilidades que Satanás tem é de transformar coisas boas em coisas ruins, né? Coisas que Deus nos deu. Então, o desejo de crescimento é um desejo que Deus nos deu, colocou no nosso coração, né? Deus colocou o infinito no nosso coração para que pudéssemos alcançar, crescer mais, mas isso pode se transformar sim em cobiça, isso pode se transformar em algo ruim, em algo que desvia a nossa atenção de Deus. E todos nós podemos estar hoje sendo enredados por esse mal em algum aspecto da nossa vida. Então é muito bom quando oramos a Deus, quando buscamos a Deus nesse sentido, para não sermos atrelados pela cobiça e acabemos aí nos afundando em um lamaçal que não conseguimos mais sair. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a buscar sim o crescimento, buscar sim almejar coisas maiores, mas que tudo seja feito para a honra e glória do seu reino. Com esse pensamento eu quero convidar você a orar comigo. Vamos orar? Santo e bom Deus, muito obrigado pela misericórdia e pela bondade que o Senhor tem por cada um de nós. O Senhor nos considera como filhos. Aqui estamos nós, Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude a não sermos tentados nesse campo, no campo da cobiça, que o Senhor nos ajude a vencer as armadilhas que o mundo tem colocado, né, já que nós vivemos num mundo que estimula a cobiça, as redes sociais, a TV e tudo mais está estimulando a cobiça. Nós te pedimos que o nosso padrão seja o padrão da Bíblia, o padrão da Tua Palavra, o padrão do Teu Santo Espírito operando em nós e não o padrão desse mundo. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor não permita faltar nada
na nossa casa, na nossa mesa, que cada pessoa que nos assiste aqui, Senhor, possa reconhecer nesse momento as bênçãos que o Senhor tem depositado nas suas mãos e reconhecer também que alguma parte dessa bênção é para servir ao teu reino, é para servir a outros que são necessitados, é para servir na pregação do Evangelho, para que assim, Senhor, possamos utilizar as bênçãos não para nós mesmos, mas para a honra e glória do teu nome. Te pedimos mais uma vez perdão pelas nossas falhas e os nossos pecados e te pedimos que o teu Santo Espírito esteja operando em nós em todas as coisas. Abençoa cada pessoa que assiste esse vídeo, cada família aqui representada e abençoa esse projeto, o projeto Entre Linhas, para que possamos continuar aqui, Senhor, crescendo para a honra e glória do teu reino. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos, valeu, Alexandre, valeu, Ricardo, valeu você que ficou até o final desse vídeo aí acompanhando cada palavra, cada fala. Estamos lançando agora alguns shorts, uns vídeos curtos, né, tentando recortar algumas falas bastante interessantes para atrair a atenção das pessoas. Compartilhe, né, esses shorts aí, se você vê aí na sua rede social, compartilhe com seus amigos aí, quem sabe eles sejam atraídos pelo estudo completo. Beleza, pessoal? Valeu a todos que nos acompanham, valeu pelos comentários, valeu a todo mundo e nos vemos então, pessoal, onde nós vamos estudar já a 10ª lição, que vai falar sobre retribuição, retribuindo, né, favores, bênçãos e tudo mais. Então nos vemos lá. Tchau, tchau, pessoal. Até lá.